A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, queremos falar na temática do tema por que a criação de Deus inclui morte e sofrimento. A Terra tem 6.000 anos de existência. Portanto, tudo que Deus fez, Ele fez em 6 dias literais. Deus não fez nada antes do primeiro dia. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que na criação original, o passado, a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 31, viu Deus tudo quanto fizeram eram bom. A criação era boa. Os animais não precisavam se alimentar de outros animais. O homem não precisava caçar animais para se alimentar. Não havia doença, não havia enfermidade, não havia morte na criação original. Tanto o homem quanto o animal eram vegetarianos. Olha que coisa linda. Meus queridos irmãos, por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. O único inimigo, o último inimigo a ser destruído se chama a morte. A morte é o fim de todas as coisas. É a destruição e o término de todas as coisas. E o sofrimento, meus irmãos, Jesus falou sobre uma tragédia, sobre a torre, de Siloé, aonde que quando desabou veio falecer 18 pessoas ali. E para que todos viessem se arrepender dos seus pecados. O sofrimento é para nós lembrarmos que nós habitamos em um mundo pecaminoso, um mundo amaldiçoado, um mundo onde que tem espinhos, tem abrolhos, um mundo, senhores, de consequências, porque o pecado não é somente individual, o pecado é em geral. Então, meus irmãos, tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. No livro de Deuteronômio, no capítulo 34, Moisés disse assim, tudo que Deus fez, Ele fez perfeito. No livro de Eclesiastes, o sábio Salomão diz, Deus fez o homem perfeito. Foi o homem que se meteu em astúcia. Foi o homem que se meteu em caminhos errados. Então, o pecado, ele traz consequências. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Paulo diz, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. A Bíblia diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia diz também, porque eu sei, isto é, na minha própria carne, não habita bem algum. Então, meus queridos irmãos, tudo que Deus fez, e nós devemos tomar muito cuidado, não lançarmos sobre Deus a culpa do pecado. Essa ideia não faz parte da Bíblia. A Bíblia diz que longe de Deus a impiedade e do Todo-Poderoso a perversidade. A Bíblia diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém tenta Deus, porque a Bíblia diz que Deus é santo e nele não há injustiça. Então Cristo, Ele veio para redimir a humanidade, porque Cristo é perfeito. E Paulo falou na carta aos Romanos, por um homem só entrou o pecado no mundo, mas também por intermédio do homem, que é Cristo Jesus, veio a redenção do homem, veio a salvação. Então Cristo, Paulo diz que Cristo sofreu a morte, Cristo sofreu a pena do pecado. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É por isso que Cristo veio ao mundo para resgatar o homem. E Paulo disse,
Cristo veio ao mundo para salvar o homem, do qual eu sou o principal dos pecadores. Então, esse é o Evangelho. Essa é a transformação do Evangelho. Meus queridos irmãos, a salvação é em vida. O que nós levamos desta vida, meus irmãos, espiritualmente falando, não materialmente, o que nós levamos nesta vida se chama consciência, dor e lembrança. A consciência, quando nós partimos desta vida, para onde que, dependendo das nossas escolhas que nós fizemos nessa vida, para onde que nós estaremos caminhar, se for para o inferno, se for para o céu, nós temos a consciência por que nós estamos ali. E a dor é uma dor eterna. Aqui na terra, se você tiver uma dor de cabeça, você passa ali na farmácia, toma um paracetamol ou um Doril, vai passar. Mas a dor eterna é para sempre. Quanto mais você grita, ninguém vai te ouvir mais, ninguém vai te socorrer mais. E a lembrança, você vai ter lembrança, né? Como o rico, ele teve a lembrança, né? Pai Abraão, pede que vão evangelizar, né? Para os meus parentes, para os meus familiares. Ali ele estava lembrando da sua família, porque ele não queria que a sua família tivesse o mesmo destino que ele teve. Então, meus queridos irmãos, Jesus é a vida. Quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo, eu sou toda a verdade científica, eu sou toda a verdade religiosa, eu sou toda a verdade filosófica. Então, Jesus é o caminho do homem. Jesus é a verdade e a vida do homem. Meus irmãos, Deus lhe abençoe.